comissão organizadora, porque eu faço parte dela, o convite. E vou tentar ver se eu recupero um pouco o tempo que está um pouquinho avançado. Talvez o pessoal nem queira depois lanchar, vamos continuar direto. Né? Bom, qual é? É o verdinho, né? Como é aqui? Não, está passando. Sim. Passa com... É isso aqui. Tá, isso aqui avança é o verde, né? Tá, bom, ok. Documentação fotográfica em feridas. Eu não sou fotógrafo, não é? Mas quem trata feridas hoje tem que, pelo menos nesse aspecto, ser fotógrafo. Há uns anos atrás, a Mara Blanc trouxe um rapaz de Salvador, trabalhava no Senac, para fez um pequeno curso de fotografia em feridas. E o ano passado eu fui a São Paulo, no curso que a Lena Moneta fez lá no serviço dela, também de fotografia, para ver se eu conseguia acertar o foco. A história da fotografia médica é bastante antiga, né, desde Vesalius, em 1543, com esse livrinho, que não era bem fotografia, eram ilustrações. Isso foi seguindo depois, eu vou avançar bastante, o Daguerre, o inventor da primeira máquina fotográfica, podemos dizer assim. E no século XIX, na Guerra Civil Americana, que começaram a surgir realmente uma quantidade enorme de fotos, de feridas. Esse cidadão aí, ele na Guerra Civil, ele tirou uma fotografia. Ele foi atingido por um projetil de arma de fogo, ele botou um espelho atrás, né, e fotografou a entrada e a saída da bala. É um major. Os psiquiatras também gostavam muito de fotografar, e fotografavam a face dos pacientes nas fases depressivas, fases de euforia, e era o início das documentações fotográficas. Aí também, a primeira revista médica com fotos, em 1870, final do século XIX. Aí a primeira fotografia, já com aparelhagem mais sofisticada, fazendo a microfotografia, fotografou a retina humana. O primeiro livro dedicado à fotografia médica, na França. Bom, a avaliação da ferida, ela tem vários aspectos que você tem que avaliar. Avaliar o tamanho da ferida, os bordos da ferida, o leito da ferida, o entorno da ferida. Isso requer uma documentação, que até pouco tempo era documentação escrita, era o prontuário do paciente. E agora a fotografia passou a fazer parte dessa documentação. Esse processo de documentação, avaliação e documentação, envolve a coleta de dados. Você tem que coletar dados, organizar dados e avaliar esses dados que você coletou e organizou. É preciso não apenas ter os dados, mas fazer uma interpretação abalizada, correta, clínica, desses dados que você vai obtendo ao longo do tempo. Isso exige instrumentos e equipamentos. Já foi um pouco mais difícil, né? Esses equipamentos, veremos daqui a pouquinho. Não há ainda um protocolo definido. Há serviços que já começam a criar, a elaborar protocolos com relação à documentação fotográfica dos pacientes. E o que está fazendo isso avançar muito são as úlceras de pressão, porque hoje isso virou uma questão jurídica legal muito séria. O paciente que vai para um hospital, vai para o CTI, ou ele interna, e ele adquire uma úlcera de pressão no hospital, isso já dá processos com garantia certa desse paciente precisar ser indenizado, porque é considerado culpa dos cuidados médicos. O pessoal da enfermagem, os chefes de enfermagem, hoje estão muito, muito cuidadosos com essa questão por causa desses aspectos jurídicos e legais. Ainda não se sabe se essas fotos devem fazer parte integrante do prontuário médico. Deveria fazer, mas ainda não há nada legislado nesse sentido.
A gente chega no hospital, fotografa uma cirurgia que a gente fez, fotografa as varizes do paciente, fotografa uma ferida, bota a nossa maquininha no bolso e vamos para casa. Isso não fica no prontuário do paciente. Mas vai chegar um momento em que isso terá que ser absolutamente regulamentado. Há uma recomendação para essas máquinas fotográficas que tenham, no mínimo, 1,5 megapixels. Se você for comprar uma máquina hoje, não encontra mais uma máquina dessa. Hoje é tudo de 10 megapixels para cima. E a recomendação é que tenha pelo menos 3 megapixels. Os padrões de medida, já existem aplicativos que ajudam, inclusive, a medir a profundidade da ferida. Infelizmente, são aplicativos caros, ainda não está disponível gratuitamente em lugar nenhum. E é uma confirmação visual daquilo que você escreveu. Isso é a documentação fotográfica. Facilita o reembolso, facilita as autorizações, é muito bom para instruir e educar o paciente. Você mostra ao paciente a fotografia da ferida quando ele chegou, na sua primeira consulta, e você mostra as fotos subsequentes que ele está piorando ou que ele está melhorando. Quando ele está melhorando, ele vê o aspecto da ferida dele ficando mais amigável, é um estímulo para ele. E se está piorando, e não é por razões do profissional de saúde, e sim por desatenção às recomendações dadas, ele vai ver que ele não vai conseguir cicatrizar aquela ferida. A fotografia, ela tem um efeito fantástico nessa relação do médico com o paciente, do médico, da enfermeira, do profissional que está cuidando desse paciente. Ou seja, é uma ferramenta motivacional. O registro da primeira avaliação da ferida, que vai mostrar o leito, os bordos e a pele, e você consegue monitorar a ferida no intervalo de tempo. Você faz curativos semanais, você faz fotografias semanais, fotografias quinzenais, mensais, a critério de cada um, e serve para monitorar como é que está evoluindo o protocolo que você estabeleceu para tratar aquela ferida. A eficácia da sua conduta pode ser melhor apreciada quando ela é guardada no formato visual. Isso está progredindo muito atualmente, que é o compartilhamento das imagens de feridas entre serviços de um mesmo local, de um mesmo estado, e às vezes até de outros estados você pode trocar informações e trocar experiências com colegas usando as fotografias. Eu ainda não tenho coragem de assumir isso como uma verdade absoluta, né? De que a avaliação da ferida na base das imagens digitais é comparável ao exame normal do paciente ao vivo, físico. Eu ainda não tenho uma adesão, pode ser que um dia eu venha a ter, a essa afirmação. Isso não existe mais, só em museu, que são as câmeras analógicas. E hoje você não precisa de nada muito sofisticado. As câmeras compactas, pequenininhas, hoje fazem fotos espetaculares, desde que você saiba usar os recursos que ela oferece. Não precisa isso aí, como também não precisa esse exagero desse cidadão, que é o ministro da cultura do Catar atual. Ele encomendou a Leica, isso é só uma curiosidade, a máquina fotográfica, a lente fotográfica mais cara, custou $2 milhões. Ele encomendou também um Mercedes-Benz para poder servir de transporte para essa coisa maluca aí desse cidadão aí. Bom, as fotos que vocês vão ver aqui para frente são fotos que eu faço tanto com o meu iPhone, como o iPad, a minha câmerazinha digital, que é essa aqui pequenininha, uma Sony. Eu tenho essa máquina aqui que eu uso raramente, né? E o problema que vocês vão ver na frente, a questão da iluminação, é uma coisa que eu resolvi com esse focus e com esse flash circular, que é muito interessante porque ele tira todas as sombras de um lado e do outro. Não precisa isso. Geralmente as fotografias de ferida, elas são em distância de macrofotografia, né?
Então, geralmente, a gente pode tremer um pouquinho. Então, se quiserem usar um tripé ou um monopé, para ter mais um bom equilíbrio da mão, você pode apoiar a mão no leito, apoiar a mão em algum lugar, você consegue fazer sem precisar de utilização de tripés. Um conselho interessante que eu aprendi nesses 2 cursinhos que eu fiz, desabilitar o flash da sua maquininha. Porque como você está tirando foto muito de perto, você tira essa foto aí com flash, por exemplo, e a mesma foto sem o flash. Com o flash de muito perto, você queima a fotografia. O segundo conselho para essas maquininhas, habilite essa florzinha que aparece nas máquinas, significa que está no modo macro. Já tem maquininhas mais novas que já detectam se você está perto ou longe do objeto que você está fotografando, sem precisar ela mesma detecta, mas a maioria tem esse dispositivozinho ali, essa florzinha. Então, desabilita o flash, habilita a função macro. A questão da luz é a questão mais difícil, porque você não sabe em que sala você vai tirar a sua fotografia. É no ambulatório do hospital ou da clínica, às vezes tem uma lâmpadazinha fluorescente só. Também não precisa você montar um estúdio fotográfico. Não tem necessidade. Lá na curativa, eu fiz isso aqui. Eu peguei dois suportes de lâmpada, fica lá um de cada lado. Vocês podem usar o próprio suporte, a lâmpada que vocês usam para o próprio foco. Se for uma luz muito forte, vocês podem colar um papel vegetal na frente, porque funciona como um difusor de luz. Agora, a dificuldade é quando você tem o foco está de um lado e a ferida está do outro. Você tem que pedir para alguém botar o foco naquele lado. Então, você tem que administrar a iluminação. Senão, as fotos saem uma porcaria. Fotografar significa escrever com luz. Então, sem luz não há fotografia. Espera aí. Aí está a nossa assistente. E a questão do fundo. Você tem que ter um cuidado com o fundo para não aparecer muito artefato, como eu vou mostrar aqui um pouco mais na frente. A intenção da sua fotografia é maximizar todas as informações clínicas possíveis. Tamanho da ferida, profundidade. Um detalhe, essa ferida é onde? Então, vocês não esqueçam de, a primeira foto, você deu uma foto um pouco mais distante, para você ver se é a perna direita, que apareça o dedão, pelo menos, para saber que é a perna direita, que é a perna esquerda. Aqui você pode dizer que é no braço. Onde? Então, mostrar onde é que está a lesão que você está fotografando. Maximizar as informações. Está vendo? Isso aqui, depois que foi feito o desbridamento. Agora vai ser um pouco rápido. Você mostrar, você documentar para você ver onde é essa ferida. Então, é claro que essa ferida tem que ter uma foto anterior que faz a topografia da lesão para você, para o seu acompanhamento sequencial. Veja bem, se você for escrever isso aqui, você vai gastar meia página para mostrar para o plano de saúde ou para o, sei lá, que tem uma secreção purulenta vindo desse coto. A evolução, o curativozinho que você está usando. Maximizar informações clínicas. Isso aqui é interessante, você mostrar para o paciente, você mostra, olha só, está começando a surgir epitélio na sua ferida. Você está com 50% de epitélio, tá? 30% de granulação, ainda tem uma fibrininha aqui, outra acolá. Serve para você e serve para você interagir com o paciente. Depois ele vê isso aqui, ainda tem um túnelzinho ali para ser cicatrizado. O início e o fim. Tanto isso aqui é muito gratificante para você, como é gratificante para o paciente. E fica documentado, e você pode mostrar para o plano de saúde do paciente, ou para o seguro do paciente, que há uma resolutividade. Olha a riqueza de informações
que essa fotografia fornece. Essa aqui é um caso interessante. Essa paciente, ela sofreu uma fratura, né, ali perto do maléolo, e tinha umas placas. E a primeira vez que ela foi, eu verifiquei que tinha alguma coisa ali. Eu fui ver um parafuso, né? Então, eu comecei a limpar essa ferida, evoluí e encaminhei para a ortopedia. Ela foi para a ortopedia há um tempo atrás e não voltou mais. Eu não sei o que aconteceu, entendeu? Mas não voltou. Mas está lá o parafusinho e não cicatrizaria isso aqui. Como? Para mostrar os curativos que você está usando para o plano de saúde do paciente, né? Isso aí, por exemplo, isso vale por uma descrição cirúrgica. Está lá o raio-x, olha que gracinha aqui, né? A marcação e matar a cobra e mostrar a cobra. Esse pé, o Dr. Júlio mostrou esse pé ontem, uma paciente dele, paciente diabética que acabou... Esse coto aqui é dessa paciente, né? Essa paciente tinha 29 anos, né? Já fazia diálise e faleceu há 2 anos atrás, né? Com a feridinha dela cicatrizada, coitadinha, uma gracinha de paciente. E minimizar as informações que não são pertinentes ou que não são relevantes. Não tem que mostrar o sapato da enfermeira, nem o relógio do doutor, né? Não tem. Então, você tem que botar umas proteções para evitar, eu chamo de fotografia contaminada, né? Isso aqui é proibido, não pode aparecer o rosto do paciente, né? Em hipótese nenhuma. Isso pode dar problemas jurídicos legais muito desagradáveis, tá? Bom, é direito do paciente a disponibilidade permanente das informações, como é do médico e da instituição o dever de guarda do prontuário. Este é o entendimento expresso na resolução do Conselho Federal de Medicina, esse número que está aí. O termo de consentimento é um negócio muito importante. Eu ainda faço pouco termo de consentimento, porque quando eu percebo alguma coisa, eu faço o termo de consentimento para tirar as fotos. Mas algumas vezes, por exemplo, quando eu dou o termo de consentimento, o paciente, ele começa a não querer que você fotografe. Por que é que o doutor está pedindo isto? Então, ainda é uma coisa que a gente precisa aprender como é que faz, né? Talvez ali na Moneta possa ensinar a gente como é que faz isso. Então, eu botei aqui alguns itens que eu acho que tem que ter no termo de consentimento informado. Autorizo o doutor fulano de tal a efetuar a documentação fotográfica pertinente ao tratamento a que estou sendo submetido. Tenho conhecimento e permito que essas imagens possam ser utilizadas para o acompanhamento do meu tratamento junto ao meu plano de assistência médica. Nós temos lá na clínica, nós temos 2 planos de saúde que dão cobertura total para o tratamento das feridas, e a gente tem o hábito de, periodicamente, mandar a evolução fotográfica, a evolução ou a involução fotográfica do paciente. Então, alguns já me aconselharam de colocar um quadradinho ao lado de cada coisa dessa, porque o paciente pode permitir que eu fotografe, mas ele pode não permitir que eu mande para o plano de saúde, né? Ele pode não permitir, por exemplo, que essas imagens possam ser utilizadas para fins de ensino, como eu estou fazendo aqui agora, né? Como a gente dá palestra, a gente está fazendo isso, na verdade. Publicações médicas e internet, pesquisas e eventos médicos. Tenho conhecimento de que, nessas circunstâncias, serão tomados os cuidados no sentido de dificultar a minha identidade visual. Você tem que mostrar a ferida e não mostrar o paciente. Entendo que posso, a qualquer momento, solicitar a interrupção de novas imagens por escrito e sem qualquer ônus. E, finalmente, entendo que as imagens originais ficarão sob a guarda do autor ou da instituição e que me assiste o direito de, se assim o desejar, obter cópia da documentação em mídia digital para minha guarda pessoal. Estou ciente de que, não assinando este termo, receberei do médico assistente a mesma qualidade do atendimento e tratamento. Você não pode se rebelar contra o paciente porque ele não quis assinar o termo de consentimento para a fotografia. Tenho conhecimento de que esse consentimento não implica em remuneração pecuniária
pela documentação fotográfica, nem pelo seu uso especificado nesse termo. Muito obrigado e parabéns à Regional pelo 60 anos.